E cada dia que passa, as empresas precisam entender que o seu negócio vai muito além do seu negócio. Vai ter necessidade de entender a sua reputação corporativa. Por exemplo, se as empresas têm ações negociadas no mercado de capitais, comprar ações de uma empresa que tem menos risco tem maior rentabilidade. Isso significa que as pessoas que investem nessas empresas precisam entender a sua reputação, entender a sua abordagem de sustentabilidade, para que possa ter maior rentabilidade no mercado de capitais. Sustentabilidade e mercado de capitais são atividades bem próximas. No entanto, as pessoas não fazem essa associação. Muitas vezes entendem que sustentabilidade ainda é uma questão meramente ambiental. Não, sustentabilidade é muito mais que isso. Você citou alguns exemplos importantes, como o do Edson Valdez, que gerou um fundo, né? É dessa forma que essa coisa tem que ser encarada? Isso é uma das formas, né? Existem várias formas de encarar isso. As formas de fundos de investimento, na verdade, também existem. Fundos de investimento nada mais é do que veículos de investimento e que podem ter como base a responsabilidade social corporativa e a questão ambiental. Mas fundo de investimento, na verdade, é um instrumento para a sustentabilidade. Existem vários outros instrumentos financeiros que podem ser utilizados para perseguir a sustentabilidade. E como é que funcionou essa questão desse fundo do Exxon? O Exxon Valdez foi um acidente que ocorreu no Alasca na década de 80 e, na verdade, teve um problema muito sério de desastre ambiental e tudo mais. E a multa que foi aplicada à empresa foi convertida num fundo onde o rendimento desse fundo era necessário para limpar o estrago feito pelo derramamento de petróleo desse petroleiro. E, na verdade, esse estrago feito foi causado por esse petroleiro e toda a costa foi limpa com o rendimento do fundo. O fundo hoje existe e mantém aquela população estável. E, no entanto, a gente podia ter feito outras coisas. No Brasil há vários exemplos que a gente podia estar usando esse tipo de fundo. Aqui no Brasil também. Você teria alguma ideia de como, por exemplo, Nova Friburgo e outros? Quer dizer, no fundo a gente acaba pegando recursos públicos e privados e colocando de maneira esporádica, não tendo uma visão sistêmica do processo. Se a gente colocasse isso em alguns fundos, a aplicação desse capital poderia ser de muito melhor serventia. Você abordou uma questão muito interessante do olhar sustentável como uma maneira de proteger a própria empresa, né? Exatamente, quer dizer, no fundo, você tem uma certa guarnição que você pode criar ao redor da sua marca, ao redor da sua empresa, desde que você consiga demonstrar aos acionistas e aos consumidores que de fato você está tendo práticas sustentáveis. Então, nesse sentido, você aconselha que as empresas comecem a pensar mais sistemicamente, ou seja, ao invés de meramente doar recursos, que elas pensem no planejamento financeiro. Exatamente. No fundo, o gerente financeiro tem que conversar com o gerente de meio ambiente, né, e com o gerente de RH. Eles não se conversam. Na mesma empresa, muitas vezes nem se conhecem. Essa questão é interessante porque mostra a interdisciplinaridade da questão. Exatamente. E, no entanto, a gente acaba vendo só a parte dela e não o todo. A gente acaba vendo a árvore e não a floresta. Isso tem a ver com a própria fragmentação da educação. Exatamente. Isso, exatamente. Eu acho que a gente acaba sendo treinado para fazer atividades muito específicas e não vendo o todo.